Oi, tudo bom? Esse é o canal Edificando Vidas e hoje nós queremos falar um pouco sobre o livramento de Deus, que Deus nos concede em momentos difíceis que enfrentamos na vida. Jesus fala na sua palavra que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o próprio Jesus venceu o mundo. São várias coisas que acontecem na vida do ser humano que às vezes deixa ele aflito, angustiado, triste, decepcionado. Essas coisas traz sofrimento para a nossa alma. Mas nós não somos obrigados a ficar com isso dentro de nós, ou carregarmos esse sofrimento conosco. A dor, a enfermidade, a adversidade, a falsidade de alguém, as coisas que o mundo atrai para nós podemos livrarmos-nos dela se buscarmos a solução em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas se angustiam porque está sendo perseguido. Às vezes se angustia porque está enfermo. Às vezes se angustia porque a situação financeira está difícil. Às vezes se angustia porque foi desapontado ou se frustrou em alguma situação, em algum projeto. E quando a angústia bate no coração, as pessoas elas ficam um pouco depressivas. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz que nós temos coragem. E nós devemos ter coragem para enfrentar as dificuldades da vida, as aflições da vida. Nós podemos vencer todas elas. O Salmo 46, o versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, nesses momentos cruciais da nossa vida, nós temos a quem recorrer. E recorrer a alguém que está presente. Ele é socorro bem presente. O salmista diz que ele é refúgio. Refúgio é um lugar de abrigo, é um lugar de proteção, é um lugar onde a gente vai se sentir mais confortado. O salmista, ele passou por várias situações difíceis, salmista Davi. Mas em todas as situações ele se dirigia a Deus, buscava a força em Deus, a solução em Deus. Lá no Salmo 120, o salmista diz assim, que clamou ao Senhor e o Senhor livrou. Vamos ler para a gente falar com mais precisão a palavra. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Então, se ele é um socorro bem presente na hora da angústia, havemos de crer que, quando dirigirmos a nossa petição, a nossa oração a Deus, ele está nos ouvindo e com certeza ele vai trazer livramento para a nossa alma, ou livramento daquela angústia, daquela situação. A oração é o meio pelo qual nós levamos os nossos problemas a Deus. A oração é o meio pela qual nós vamos entregar as situações que para nós é difícil de resolver. E com certeza, quando Deus ouve-nos, quando Deus vê
a nossa necessidade e a nossa busca pela solução, ele traz a solução. Eu quero dizer para você, amigo, que todos os problemas, para todos os problemas, existe sim solução, seja ele qual for. Até no momento em que às vezes as pessoas elas sofrem um desengano, vamos dizer, um desengano da medicina, pode sim haver uma solução. Existe um personagem bíblico chamado Ezequias, ele era rei em Israel, e esse homem ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Ele recebeu um recado do próprio Deus que a enfermidade dele era mortal. E foi ordenado, foi dito que ele colocasse a casa em ordem porque ele ia morrer. O que fez esse homem? Claro que a angústia veio, a doença, ela traz angústia, ela traz sofrimento, né? Traz dor para o ser humano. Mas aí o rei Ezequias, ele se dirigiu a Deus em oração, em choro, em pranto, colocou a sua situação perante o Senhor, mostrou para Deus a intenção, a sinceridade que ele tinha para com Deus. E antes que ele terminasse a oração, o profeta Isaías veio dizer que Deus tinha ouvido e que Deus tinha respondido a sua oração. E o rei ele foi curado. Então, se a sua aflição, se a sua angústia é uma enfermidade, talvez essa enfermidade seja de situação grave, você pode sim recorrer a Deus. Ele é o teu socorro, ele é o teu ajudador e ele é o teu médico, ele pode te curar. Mas se a sua aflição, a sua dor é uma perseguição que alguém está dirigindo contra você, ou vindo contra você, ou falando mal de você, também Deus pode te livrar, né? Existe um outro personagem bíblico em que uma nação, né, os Moabitas, os Amonitas, viriam ou vinham de encontro a ele, e era um povo numeroso, e esse rei ele ficou um pouco temente com o que poderia acontecer com ele. E Deus mandou um recado para Josafá que ele não temesse, porque aquela peleja não era dele, mas era de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está agindo de acordo com a vontade de Deus, quando você está agindo em conformidade com aquilo que Deus quer que você haja, quem se levantar contra você não vai lutar contra você, vai lutar contra o próprio Deus. Lá no livro de Êxodo 23, 22, a palavra de Deus diz que se diligentemente ouvir a voz de Deus e fizer tudo o que Deus ordena, ele diz assim, olha, serei inimigo dos teus inimigos. Então você não precisa lutar contra ninguém. Você não precisa ir de encontro a ninguém ou afrontar ninguém. Você precisa estar perante Deus, diante de Deus, agradando a Deus. E quem vier contra você, ou quem estiver, vamos dizer assim, lhe atormentando, vai se ter com Deus, não é com você. Então, sossegue o teu coração, entrega assim, a tua vida, a tua causa a Deus, e Deus vai resolver, porque Ele é solucionador de problemas, de situações. Mas às vezes a sua aflição, a sua situação, ela está complicada, talvez financeiramente, ou de uma outra forma. A gente sabe também que às vezes a nossa vida ela fica um tanto complicada por estarmos distanciados de Deus, né? Por estarmos distanciados de Deus. Às vezes você olha para um lado, para outro, você não vê saída, você não vê solução. E como eu dissera anteriormente, para todos os problemas há solução. Até para aquela que você mesmo atraiu
através de uma atitude errada, através de um afastamento da presença de Deus, há solução sim. Aí você pode me perguntar, como? Eu vou dar para você um versículo bíblico muito conhecido, em 2 Crônicas 7,14. Ali nós vemos 4 passos que o ser humano deve dar para que ele venha reverter a situação. Nós vamos começar pelo primeiro. Lá o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa que se deve fazer é reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa insuficiência, reconhecer que nós não somos autossuficientes e não podemos fazer as coisas para termos sucesso se não reconhecermos que Deus, Ele está acima de tudo. Mas esse reconhecimento não é apenas de palavra. Esse reconhecimento é reconhecer Deus como o Senhor e procurarmos a fazer a vontade dEle, a dependermos dEle. Então, o primeiro passo, a humilhação. Aí o texto diz, e orar. O segundo passo, né? A oração. A humilhação, primeiro. O segundo passo é a oração. Porque na oração, você vai levar os seus problemas para Deus. Você vai apresentar os teus problemas a Deus. O próprio Jesus diz assim, que a gente não ande ansioso por coisa alguma, né? Que a gente tenha confiança em Deus. O apóstolo Paulo diz que a gente lance as nossas ansiedades perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então esse é o segundo passo, você vai reconhecer a sua fragilidade e você vai apresentar, você vai orar a Deus, comunicar a Deus a sua situação. Aí o texto continua dizendo, e buscar a minha face. Esse é o terceiro passo, né? O terceiro passo que você deve dar para que a situação que você está enfrentando, ela possa ser revertida, ela possa ser mudada. Então, buscar a Deus. Como buscar a Deus? A Bíblia diz que Deus, ele é presente, ele é onipresente, ele está presente em toda parte, mas em várias situações o ser humano ele não consegue entrar nesse contato, ele não consegue ver a face de Deus. Então, lá no livro de Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai já que Ele está perto. Então, como eu vou buscar? Como eu vou encontrar Deus? De que forma eu vou me aproximar de Deus? No versículo 7 do capítulo 55 de Isaías, ele diz assim, deixa o ímpio o seu mau caminho e o homem perverso os seus maus pensamentos. E se converta o Senhor, que é grandioso em perdoar. Então, o terceiro passo é esse, você deixar o mau caminho, ou seja, as atitudes erradas, as atitudes que Deus desaprova. Essas atitudes elas devem ser abandonadas, você deve procurar tomar novas atitudes. E os maus pensamentos, né, os pensamentos perversos, maliciosos, você deve abandonar se você quer um contato mais direto com Deus, se você quer ter, assim, a presença de Deus em sua vida. E se você quiser ser consolado por Deus, ter a fortaleza de Deus, então essas coisas negativas elas devem ser afastadas da sua vida. Então é o terceiro passo. O quarto passo, converter-se, né? E se converter. Então, é mudar de rota, é mudar de vida, é mudar de situação, é você estar numa direção e mudar completamente aquela direção que você estava tendo errado e você muda para uma outra situação, uma situação que agrade a Deus. E o texto sagrado, ele diz que se a gente agradar a Deus, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, e Deus é verdadeiro, Deus não é mentiroso. Se a gente agrada a Deus, com certeza